O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Quem participou da missa no domingo passado, certamente se lembra que Jesus enviou os apóstolos numa missão. E ele enviou cada um sozinho? De 2 em 2. O evangelho de hoje é uma continuidade daquele da semana passada. E hoje nós vemos que os apóstolos retornam da missão. Eles contam muitas novidades, eles estão entusiasmados, eufóricos. Jesus percebe que eles precisam acalmar um pouco o coração. Eles querem contar tudo para o Senhor, aquilo que eles fizeram, aquilo que eles ensinaram, mas Jesus percebe que no fundo eles estão cansados também. Até parece que os apóstolos estavam saindo do ECJ, né? Cheio de animação por tudo aquilo que viveram, mas Jesus sabia que eles precisavam também descansar a mente e o coração nele. Por isso que Jesus os convida para ir para um lugar deserto. Vocês, adolescentes, certamente viveram momentos maravilhosos nesse encontro. E juntos, porque tudo se torna melhor quando a gente compartilha, e principalmente a nossa fé, porque a fé não é algo para ser vivido no intimismo, no egoísmo, apenas para alcançar as coisas para mim. A fé, ela precisa ser experimentada, ela precisa ser compartilhada, espalhada. Mas é preciso também ter momentos de oração pessoal, de intimidade com Jesus, porque senão a gente fica só no oba-oba, não é? Quando a gente se reúne, a gente precisa também aprender a se unir a Jesus. Por isso que Jesus diz para os apóstolos: vamos para um lugar mais calmo, em que vocês possam descansar um pouco. Eles então subiram no barco, e o barco faz vocês lembrarem de alguma coisa, não é? Que é justamente o tema desse ECJ. O barco aqui representa a igreja. Então, quando Jesus os chama para entrar na barca, ele está convidando-os a estar com ele, porque havia uma multidão muito grande. Eles não tinham nem tempo para comer, porque era muita gente que procurava a Jesus, e os apóstolos estavam envolvidos com tudo aquilo. Era preciso agora estar com Jesus. E eles então atravessaram para outra margem. Nós precisamos também atravessar a semana que começa com o Senhor, sem perder o Senhor de vista, porque senão a gente vive um momento precioso como um retiro, ou até mesmo como uma missa que nos toca, como alguém que
é semelhante a um fogo de artifício, né? É algo lindo, explode e depois desaparece, não sobra nada. A gente precisa permanecer com Jesus. Em que momento? Quando você acorda, não é quando você está triste, mas não só, quando você também experimenta conquistas, quando você se alegra. Será que Jesus participa de todos os momentos da nossa vida? Para algumas pessoas, Jesus está presente assim que as pessoas às vezes enxergam, só quando elas estão tristes e quando precisam dele. Mas quando elas estão festejando, daí elas se esquecem logo do Senhor. Outras pessoas, pelo contrário, só conseguem ver a presença de Deus quando tudo vai bem, mas quando experimentam dificuldades, já começam a esmorecer na fé, como se o Senhor não estivesse presente. O Senhor está presente sempre, e é por isso que nós precisamos estar na barca com Ele em todos os momentos. Mas há uma segunda cena desse evangelho. Eles chegam ao outro lado da margem, e o povo, que de longe avistou que aquela era a barca em que Jesus se encontrava, fez questão de correr a pé por terra, rodeando as águas, e chegaram antes de Jesus desembarcar. Olha só, ninguém dava trégua para Jesus. As pessoas estavam tão famintas da presença de Deus, que elas ficaram esperando o Senhor lá do outro lado. E Jesus descansou ou não descansou? Na verdade, se a gente for ver bem, o descanso deles foi na barca. Então o nosso descanso não é apenas dormir. Nosso descanso não é apenas deixar de fazer as coisas. O nosso descanso é deixar Deus participar da nossa vida. Quando a gente permite que Deus participe de fato da nossa história, as coisas se tornam mais leves, a gente se torna mais forte, as coisas ganham mais sentido. E como que a gente descansa? É justamente caminhando com o Senhor. Jesus não tinha tempo nem para comer, porque havia muitas pessoas para atender. Hoje nós vemos que tem alguns adolescentes que não comem, porque estão diante do celular, ou porque estão num jogo, hipnotizados e não conseguem sair dele. Jesus deixou até de comer, mas por conta das pessoas. E quando ele se depara com aquela multidão que está esperando por ele, ele percebe que mesmo ele não tendo tempo para comer, ali existem pessoas que têm uma fome maior. Tinha pessoas que realmente não tinham o que comer, e outras pessoas que tinham fome de esperança naquela mensagem que Jesus trazia, porque as pessoas sentiam que tudo aquilo que o Senhor falava encaixava na vida delas. Então elas estavam famintas, e Jesus, como pastor, ele sente que essas pessoas são como ovelhas sem pastor, porque elas estavam abandonadas pelas lideranças da época delas, né? É como se elas não existissem para muitas pessoas, muitas autoridades da sua época. E Jesus é esse pastor que vai de encontro às necessidades dessas pessoas. Só Jesus pode dar sentido para a nossa vida. Por isso que Jesus, ao invés de despedir aquelas pessoas, ele então começa a ensinar a elas. Quando a gente faz algo por Deus, quando a gente faz algo para o bem, vale a pena o nosso cansaço. Nosso cansaço tem sentido. A gente se cansa por tantas outras coisas. Tem gente que se cansa porque não vai dormir tão cedo, não é? Porque a cabeça não para. Tem gente que não se cansa porque quer aproveitar tudo, todo o momento sem parar. E por que será que a gente não pode se cansar com o Senhor, ou seja, fazendo bem, trabalhando por Ele? Para se cansar no Senhor, servindo a Ele, é preciso também aprender a descansar com Ele. Então é importante ter um coração como essa criança aqui, olha. Coração puro, não é? Que busca a Deus. Quem teria coragem de vir aqui nesse momento? Essa criança teve.
E a gente precisa também buscar a Deus com esse coração mais puro, sem medo de estabelecer amizade com Ele. E eu acho que ela vai ser ousada e vai querer subir, né? E às vezes a gente fica travado, tem medo também de dar passos, né? De ir além. Vocês que fizeram esse encontro não podem ficar parados, devem sim descansar em Deus para refazer as forças, mas vocês também são chamados a olhar para tantos adolescentes e jovens que estão desnorteados, que estão cansados de viver. A gente encontra hoje muita gente jovem que parece velha, não é? Porque cansou-se de viver. Esses jovens e adolescentes precisam fazer uma experiência com Jesus. Então é preciso atraí-los para Deus. E seremos nós, os apóstolos, que vão realmente apresentar o próprio Jesus, que é pastor, para esses jovens. Mas antes disso, é preciso que a gente tenha uma experiência com o Senhor. Porque senão a gente não vai ter o que oferecer. Quem não consegue cuidar de si mesmo, da sua própria fé, não vai conseguir cuidar do outro, não vai conseguir ajudar o outro. Num avião, quando há um grande risco com uma forte turbulência, digamos assim, uma situação de urgência, caem as máscaras de oxigênio. É um exemplo que vou usar. E a recomendação é a seguinte, de que a pessoa que tem mais desenvoltura, mais capaz, que ela coloque a máscara no outro? Não, em si mesma. Ah, mas se a outra pessoa for uma criança, for um idoso, for alguém com alguma deficiência? Não, é preciso colocar primeiro a máscara em si mesmo, para ter fôlego, de maneira a conseguir colocar a máscara depois na outra pessoa que também tem a necessidade. Então veja só, às vezes a gente acha que outras pessoas precisam de Deus, mas somos nós os primeiros que precisamos de Deus. Para a gente poder ajudar as outras pessoas, a gente precisa primeiro fazer essa experiência com Jesus Cristo e deixar ajudar por Ele. Somente quem tem vida de intimidade com Deus e quem serve a Deus vai conseguir atrair outras pessoas para sentirem esse sabor de estar com Jesus e de participar de uma comunidade, de ser igreja. Jesus nos ensina duas lições. Primeiro, é preciso descansar nele. E descansar não é só o físico, né? É descansar a mente e o coração. Quantas vezes a gente se ocupa de tantas coisas, a gente enche a cabeça de muita coisa, a gente deixa tantos sentimentos passarem por nós, mas nem sempre a gente se coloca diante de Deus para acalmar um pouco as coisas. E às vezes a cabeça está um turbilhão, ou as emoções são uma montanha russa, não é? É preciso descansar em Deus, conversar com Ele, entregar tudo a Ele, os medos, as angústias, os anseios, os sonhos, descansar em Deus. Mas a gente não pode ficar somente olhando para a gente mesmo. Tem muito cristão hoje usando a fé, ou, aliás, pessoas que se dizem cristãs, usando a fé com um discurso que é só para obter sucesso próprio. Às vezes tem pessoas que falam de Deus, mas elas parece que estão falando mais para a sua honra e glória, para aquilo que elas querem para elas. Isso não é ser cristão. Ser cristão é assemelhar-se a Jesus. E aqui que vem a segunda lição, que é justamente ter a compaixão que Jesus teve. O cristão não se importa somente consigo, ele cuida de si mesmo, mas ele também é um instrumento para cuidar também de outras pessoas. Veja bem, jovens, existem pessoas que cuidam de vocês, certamente. Nós temos pessoas na nossa vida que nos concedem tantas coisas, mas será que a gente cuida dessas pessoas também? Vamos pensar na mãe e no pai, que às vezes chegam cansados, e às vezes a gente acha que a gente está mais cansado que todo mundo, não é? Mas vamos pensar, muitas das vezes os pais trabalharam o dia inteiro e ainda tem coisas por fazer em casa. Será que a gente também faz a nossa parte? Será que a gente colabora
quando eu descanso em Deus, eu percebo também o cansaço dos outros e eu faço aquilo que cabe a mim. Que cada um possa fazer essa experiência de estar com Jesus, mas também de ter compaixão pelo outro, ou seja, de colocar-se no lugar do outro e ser cristão de verdade. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,